Obrigada, Camila. Obrigada pela apresentação, pela abertura. Bem, boa tarde a todos. Como a Camila já falou, eu sou a professora Fernanda Monteiro, da Universidade de Brasília. E hoje vim falar para vocês de um tema como professora e também como bibliotecária, né? Eu sou formada em biblioteconomia, sou professora do curso de biblioteconomia da Faculdade de Ciência da Informação. E assim como a maioria de vocês, né, aqueles que são professores, vivo esse momento ímpar onde a gente está ou com acesso restrito ou muitas vezes sem acesso à biblioteca das nossas instituições ou mesmo outras bibliotecas que fazem um papel super importante de mediação para acesso ao conteúdo, né, para acesso à informação. Então, diante desse panorama, eu comecei a pensar, a refletir e buscar possibilidades de facilitar a vida do aluno, né? Claro que o que eu vou apresentar hoje para vocês não vale unicamente para o ensino online, mas o foco no ensino online é que todas as fontes de informação, todos os conteúdos, ferramentas e serviços que nós vamos ver, eles podem ser realizados online. Então, é bastante adequado para esse momento que a gente vive agora. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a apresentação vai se dar numa ferramenta, né, com uma cara um pouco diferente. Nós não teremos uma apresentação de slides, nós vamos ver essa curadoria de conteúdo numa ferramenta específica. E eu vou falar também um pouquinho do uso dessa ferramenta para essa finalidade, que é algo interessante que vocês podem aplicar também. Então, eu vou agora compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu compartilhei a tela inteira porque nós vamos ver aqui diferentes janelas. Então, eu utilizei uma ferramenta chamada Padlet, que é o que vocês estão vendo aqui agora. Eu vou falar um pouquinho da ferramenta primeiro e depois eu vou voltar no conteúdo da nossa apresentação, porque essa ferramenta ela é parte da estratégia que eu proponho ao falar de bibliotecas, serviços e ferramentas de informação aí para auxiliar no ensino online. O Padlet é uma ferramenta que tem uma versão gratuita, que inclusive essa versão que eu estou utilizando, e é uma ferramenta para construção de murais interativos. Então, eu vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês quais são as opções. Você pode criar um mural em diferentes formatos, como a gente pode ver aqui. Então, você pode intercalar, né, recursos de informação aí, uma proposta de apresentação visual que vai depender da intenção de vocês. Então, eu tenho uma linha do tempo para apresentar cronologicamente a versão, né, que é essa azul clara aqui no canto, que foi a que eu utilizei, uma versão em grade, enfim, nós temos diferentes opções para criar o nosso mural, e a minha proposta é criar um mural de conteúdos que possam ser acessados, né, de recursos informacionais que possam ser acessados online para facilitar a vida dos nossos alunos. Eu vou disponibilizar para vocês o link do meu mural, que é esse que eu vou utilizar na nossa apresentação, mas já deixo essa sugestão de construir um mural com recursos informacionais para deixar disponível para os alunos. E essa ferramenta ela é interessante porque ela permite a construção colaborativa desse mural. Então, por exemplo, a disponibilização de fontes de informação, ferramentas, de serviços de informação online, ela pode ser uma construção colaborativa, ou entre pares, ou entre os professores e os próprios alunos, né? Então, eu vou acessar aqui o meu mural e mostrar rapidamente isso para vocês, né? Aqui a gente tem algumas possibilidades de compartilhamento, de configuração, de fundo, etc. Então, para deixar já essa ideia, né, de construir um mural colaborativo, né, ou da maneira como quiserem, com ferramentas, serviços de informação e conteúdos que possam ser acessados gratuitamente, né? Uma ideia interessante é
atualizar as fontes especializadas da sua área de conhecimento, né? Vocês podem, inclusive, clonar esse mural que vocês estão vendo em cima, nesse clique aqui, você pode, com clique aqui em clonar, você pode duplicar esse mural e, por exemplo, customizar as fontes especializadas. Aqui a gente tem fontes especializadas em ciência da informação e algumas coisinhas mais, que depois eu vou comentar, mas para deixar essa ideia de utilizar o Padlet na construção de um mural que seja aí interativo e que sirva para mediar aí o acesso à informação para os alunos nesse momento em que os alunos não podem contar ou contam de maneira restrita com as bibliotecas. Aqui no meu mural, como vocês podem ver, eu dividi, né, aqui artigos e periódicos, teses e dissertações, livros e e-books, bibliotecas digitais, fontes especializadas, ferramentas e serviços. E eu vou falar um pouquinho, né, de algumas dessas possibilidades que estão colocadas no mural, para que a gente possa aí compreender a contribuição desses conteúdos, né, dessas informações que eu coloquei aqui no mural, e que vocês possam aí utilizar isso no dia a dia de vocês. Antes de começar a falar, eu vou apenas incluir aqui um novo item no mural, apenas para vocês verem como é simples e como funciona, né? É claro que ao falar de bibliotecas e serviços de informação, né, todos nós nas nossas instituições temos como a principal referência, né, ou a primeira referência, a própria biblioteca da nossa instituição, né? Então, né, como eu estava falando, a gente pode iniciar, né, como conhecendo os recursos da nossa própria instituição, e aqui eu acessei a biblioteca da UFMA, né, que tem aqui informações sobre o seu acervo, etc., né, não vou entrar aqui nos detalhes da casa de vocês, mas só para mostrar aqui como a gente pode disponibilizar uma nova postagem aqui no mural, e isso vai ficar disponível para os nossos alunos ou para quem tiver acesso ao mural. Aproveitando, eu vou já compartilhar com vocês no chat, vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento para que eu possa enviar para vocês aqui no chat o link de acesso a esse mural que é a minha apresentação. Então, aqui está no chat, vocês podem clicar e acessar, tá ok? Tá, perfeito. Então, o link desse mural está aí com vocês, quem estava com dificuldade de ver, nós vamos ver muitas coisas aqui no mural, antes de passar por alguns dos recursos, serviços que eu coloquei, então facilita para vocês irem navegando no mural ao mesmo tempo que eu explico para vocês. Então, eu vou aqui acrescentar a postagem que corresponde à biblioteca da UFMA, tá? Vou colocar aqui nessa lista aqui de bibliotecas digitais. Tá? Depois, cada um pode pensar melhor onde colocar cada um dos seus recursos, dos seus links, mas só para mostrar como funciona para vocês, eu acabei de clicar aqui no sinalzinho de mais e simplesmente eu dou um título e acrescento o link. Não precisa necessariamente ser um link. Uma postagem no mural pode ser um documento, pode ser um infográfico, uma fotografia, um arquivo para ser baixado, tá? Não precisa necessariamente ser um link. Quando eu disponibilizo um link, basta clicar e eu vou ser direcionado para aquele site correspondente. Então, a postagem aqui no mural, ela é bem simples, né? Então, acaba sendo uma ferramenta bastante útil para ser utilizada na construção de um mural que seja perfeitamente adequado às necessidades de cada um. Então, eu coloquei aqui a UFMA, a biblioteca, que eu posso acrescentar uma descrição.
tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vocês verem como funciona. Eu posso também movimentar um item do meu mural entre diferentes colunas, tá? Como eu acabei de movimentar. E eu posso apagar, sem problema nenhum. À medida que eu faço isso no meu mural de conteúdos, ferramentas e serviços de informação, vocês que estão com o link acessando o meu mural, vocês acompanham essas alterações que eu fiz. Vocês antes tinham acesso a um recurso, no momento em que eu apago, vocês deixam de ter. A configuração do meu mural é para que somente eu possa acrescentar uma nova postagem. Mas, por exemplo, ao criar um mural colaborativo, né, de fontes de informação de uma determinada área, né, de conteúdos disponíveis em texto completo na internet, eu posso dar permissões para todos aqueles que têm acesso ao mural contribuírem com outras referências. Tá? Então, aqui é só a configuração que eu fiz, que permite que apenas eu possa fazer alterações, acrescentar e apagar postagens no mural. Então, ok, já vimos aqui como funciona a ferramenta. Eu vou, então, agora falar um pouquinho sobre os recursos, né, os conteúdos e os serviços e ferramentas de informação. Começando aqui pelos artigos de periódico, nós temos aqui um acesso ao Cielo, que é bastante conhecido de todos nós, e temos também um acesso, que eu já deixei disponível para vocês, um acesso ao conteúdo gratuito da Web of Science. Então, a gente tem aqui esse link, esse segundo link aqui dos artigos de periódico. Cielo, como a gente sabe, ele concentra a maioria das publicações e nós, em cada universidade, temos aí um nível de acesso ao conteúdo que é diferente do acesso gratuito, né? Então, a gente sabe que a gente pode acessar por um IP identificado ou fazer algum cadastro para que a gente acesse ao conteúdo assinado pela nossa universidade. Porém, o Open Access Web of Science, ele já está com um link para um recurso que é completamente gratuito. A gente tem também o portal de periódicos da CAPES, né, que também é bastante conhecido da gente. Então, todos esses vão, nesse momento, aí poder ser utilizados para facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos, que muitas vezes estão em periódicos que fazem parte do acervo da biblioteca, etc., né? Mas acredito que muitos de vocês já acessam todos esses recursos de maneira online, então não vou entrar em mais detalhes sobre isso. E aqui nas teses e dissertações também temos dois conteúdos que são bastante conhecidos, que são o catálogo de teses e dissertações da CAPES e a BDTD, né? Esse primeiro aqui, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Também com conteúdo disponível, em muitos casos em texto completo, ou seja, posso fazer o download de todo o documento, em outros casos apenas com a disponibilização da descrição, né, dos metadados, que descrevem essas teses e dissertações. Vai variar aí conforme a universidade, a instituição de ensino que disponibiliza. Aqui nos livros e e-books, nós temos o Cielo Livros, que também é bastante conhecido, domínio público, onde nós temos aqui um conjunto de recursos que estão em domínio público, né, que foram cedidos pelos autores, e a gente tem, na verdade, muitas obras literárias aqui no domínio público, para quem, por acaso, não conhece, mas eu deixei esse conteúdo aqui, essa fonte de informação para vocês. E aí, na sequência, a gente tem um link bastante interessante, produzido pela UFF, né, que é esse mapa, vou clicar aqui para vocês verem melhor. É uma facilidade que a gente tem hoje, de contar com conteúdos produzidos por diversas instituições e referenciá-los. Né, que é isso que eu fiz aqui ao construir o meu mural. Né, eu construí um mural
com vários conteúdos que são produzidos por outras, por instituições ou são sites diversos. Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa do Brasil e a indicação das editoras universitárias de cada uma dessas regiões. Isso é muito interessante porque essas editoras, elas disponibilizam muitos e-books completos e gratuitos. Então, eu achei essa uma boa referência para deixar para vocês disponíveis, porque a gente precisa nesse momento, de acessar muitas vezes livros que, em muitos casos, a gente não tem aí o acesso ou não pode disponibilizar, né, um livro comprado, mesmo que seja na Amazon, onde quer que seja, a gente não pode disponibilizar no nosso ambiente de aprendizagem para o aluno simplesmente acessar. Então, o ideal é que a gente busque conteúdos que estejam disponíveis gratuitamente. E os livros, os e-books produzidos pelas editoras universitárias e que, em muitos casos, estão disponíveis para fazer o download de maneira gratuita, eles podem ser acessados aqui a partir da página da editora. Então, vocês vão ver que, à medida que eu clico numa região, são apresentadas para mim as editoras e eu vou ser direcionada para o site para encontrar aí uma série de publicações de cada uma dessas editoras. Então, seguindo aqui nos livros, a gente tem ainda uma iniciativa bastante interessante que chama Ler Livros. A gente tem aqui nessa iniciativa, na Ler Livros, nessa plataforma, nós temos alguns livros técnicos de algumas áreas, como, por exemplo, administração, economia, direito, tem alguns livros na área de medicina também, todos eles disponíveis gratuitamente. Temos aqui o portal de livros abertos da USP, né? Esse portal, inclusive, ele pode ser acessado a partir desse link que eu acabei de mostrar para vocês. O portal de e-books da Federal Fluminense. E aqui a gente tem dois projetos bem interessantes aqui nessa coluna livros, né? Livros e e-books, que são o projeto Gutenberg, que é uma iniciativa para disponibilizar livros que são gratuitos e estão disponíveis para acesso gratuito em várias línguas. Então, temos livros técnicos, temos literatura, tem uma diversidade grande aqui no acervo desse projeto Gutenberg. O projeto Gutenberg, na verdade, são pessoas que fazem doações e os responsáveis pelo projeto compram livros e suas respectivas licenças para que eles possam ser disponibilizados, tá? E também tem livros que estão em acesso aberto. E o Open Library, que é uma biblioteca gratuita, colaborativa, que também tem aí uma quantidade imensa de livros. A grande questão do Open Library é que você tem uma restrição quanto aos livros que você pode fazer download de uma única vez. Mas isso também não é nenhum problema. Então, essas são as fontes que a gente tem aqui na coluna de livros, né? Ainda falando de conteúdos informacionais gratuitos, eu criei uma coluna de bibliotecas digitais. Na verdade, o que está na coluna de bibliotecas digitais são iniciativas que têm livros, artigos, dissertações, esse conteúdo misturado. Então, a gente tem aí uma reunião dos diferentes aí formatos, digamos assim, dos documentos. A primeira delas é uma iniciativa chamada Internet Archive, que é uma organização sem fins lucrativos, que disponibiliza um acervo gigantesco. Eu vou até mostrar aqui para vocês o Internet Archive. É bem interessante porque essa fonte de informação, ela categoriza os conteúdos que estão aí dispersos muitas vezes na internet. Então, vocês vão ver um conjunto de coleções aqui que são arquivadas. Esses cards que vocês estão vendo agora, por exemplo. E à medida que a gente clica nesses cards,
nós somos levados a outras categorias, né? Eu cliquei aqui nas bibliotecas canadenses, e aí é apresentada para mim uma lista de bibliotecas canadenses. Então, isso facilita bastante a minha exploração para encontrar um conteúdo que me interessa, né? Porque muitas vezes a gente faz uma busca e se a gente não tem ali na primeira, no máximo segunda página do Google, um conteúdo que nos atende completamente, a gente muitas vezes já desiste, né? Então, aqui no Internet Archive, a gente vai encontrar uma maneira aí um pouco diferenciada de navegar por tudo que está disponível na internet, e a ideia deles, a ideia é que tudo que esteja disponível aqui possa ser acessado de maneira gratuita. Então, vocês vão navegar e vão encontrar materiais gratuitos que possam ser acessados. Então, por exemplo, aqui no conjunto de bibliotecas aqui do Canadá, nós vamos ver várias bibliotecas universitárias e que têm acervos acadêmicos que estão disponíveis gratuitamente. É bem interessante aqui essa fonte de informação. Voltando aqui para a coluna, a gente tem o Science Direct, né, que é uma importante fonte de informação aí em ciência, saúde e outras temáticas, e que possui um conteúdo que está em acesso aberto e pode ser acessado a partir desse link que eu coloquei aqui. O ROpen, que também, além de apresentar aí artigos e periódicos, apresenta também dados científicos, né? Então, dados de pesquisas que podem ser acessados de forma gratuita e online a partir desse link. Temos aqui o Archive, que é um repositório bastante antigo e que está sendo alimentado, que contém aí também uma série de artigos e periódicos disponíveis em o texto completo para download e acesso. Então, aqui a gente tem, como eu falei, uma coleção variada aí nessa coluna das bibliotecas digitais. E aí a gente passa para as fontes especializadas, que a minha proposta é de disponibilizar conteúdos que sejam voltados para o meu público-alvo, né? Ou seja, para o público-alvo que vai consumir mais diretamente o meu mural. Então, os alunos de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Eu coloquei aqui, só a título de exemplo, uma primeira fonte importante na área, mas para vocês compreenderem essa ideia de ter um mural onde um dos elementos no mural ele é voltado para a área específica. Coloquei aqui um link para o Estatista, que na verdade é um portal que disponibiliza dados estatísticos de mercado, não é necessariamente na área de ciência da informação, mas é uma fonte especializada. E aí eu coloquei aqui, deixa eu só acessar para vocês verem rapidamente. Eu tenho diversos dados que são coletados e disponibilizados em formatos diferentes aqui. Então, eu tenho dashboards, eu tenho... Aqui está demorando a carregar, mas eu tenho dashboards, eu tenho apresentação de dados em gráficos, ainda está carregando aqui. Então, eu tenho diferentes dados estatísticos aqui, né, ferramentas para visualizar, ferramentas para publicar dados, infográficos, né, o Estatista é todo dado para dados. Continuando, eu coloquei aqui também um site que reúne um conjunto de jornais pelo mundo. Então, muitas vezes a gente utiliza ali jornais nas mais diversas áreas, né, ou conteúdos recentes, notícias, etc., para aplicar algum conteúdo nos mais diversos cursos, né? Então, é uma fonte, na verdade, de conteúdos que atende a muitas áreas de conhecimento, e esse site aqui, ele tem jornais do mundo inteiro, você escolhe por país, por região, e aí você tem diretamente os links de cada um dos jornais inclusive muito pequenos,
tá? Mas desde que tenham um site, desde que tenham ali um portal onde são suas informações, são reunidos aqui por esse guia de mídia, tá? Então, é bem interessante essa fonte aqui também. Então, aqui nessas 4 primeiras colunas, nós vimos um conjunto de conteúdos que são gratuitos e que podem ser pesquisados, podem ser buscados para acessar, para que os nossos alunos acessem, né, a completude dos documentos, né, porque a gente precisa agora ter acesso ao documento efetivamente, né, e esse acesso agora ele vai ter que se dar, em muitos casos, sem o intermédio da biblioteca. Essas 2 últimas colunas aqui, elas apresentam ferramentas e serviços, né? Ferramentas e serviços que muitas vezes são realizados ou estão disponibilizados pelas bibliotecas. Então, eu coloquei aqui na coluna de ferramentas 2 editores de referências, que são o Zotero e o EndNote, né? Então, auxiliam aí no trabalho, eu estou acessando aqui agora o Zotero, auxilia no trabalho de gestão das referências que são usadas no documento e no controle de citação e referenciação, né, um trabalho que muitas vezes é auxiliado aí pelo bibliotecário na instituição. Então, eu coloquei essa ferramenta, ela tem uma versão gratuita, assim como o EndNote, que tem uma versão gratuita. Essa versão que eu coloquei aqui disponível é a versão gratuita, é a versão básica do EndNote, que é uma ferramenta usada para a mesma finalidade. Coloquei uma ferramenta aqui que é bastante interessante, que é o Copérnio. Não sei se todos vocês conhecem. O Copérnio, ele é um plugin que ele é instalado no nosso navegador. Neste plugin, a gente pode entrar com as credenciais da nossa instituição. Quando a instituição, por exemplo, assina um conjunto de bases de dados, essas bases de dados, a informação de que a gente tem assinatura a essas bases de dados, fica armazenada no Copérnio. E quando eu faço uma busca no Google, ou quando eu acesso o link de uma referência, se essa referência está disponível em uma base de dados que a minha instituição tem acesso, né, eu tenho credenciais para acessar, ela me permite visualizar automaticamente. Se não é esse o caso, o Copérnio me ajuda a encontrar, né, a verificar se aquela referência está disponível de maneira gratuita em algum lugar. Então, é bem interessante essa ferramenta aqui. Aí nós temos o Mendeley, que é uma ferramenta bastante conhecida para a gestão de referências também, e que permite ali, funciona como uma espécie de rede social que me permite compartilhar as referências e até mesmo os documentos. Então, é uma outra referência similar ao Zotero e ao EndNote. Aí a gente tem o Hiveback aqui, Hivebench, tá? Tem um probleminha aqui, vou aproveitar e ajustar com vocês, que serve para planejar a construção de uma pesquisa, para rastrear pesquisas semelhantes, para organizar, para encontrar pesquisas, tudo numa única plataforma. É bem interessante que muitas vezes esse levantamento bibliográfico, esse rastreamento de um tema, né, a gente busca ali a referência, né, o pessoal da referência de uma biblioteca para fazer esse trabalho, e essa é uma ferramenta que facilita, que permite que a gente faça isso sem contar necessariamente com a biblioteca. É uma ferramenta em inglês, tá? Ela é um pouco restrita com relação às áreas em que a gente vai utilizar, né? Bastante focado na área de ciências da saúde, biológicas, mas é uma ferramenta interessante. O Autorea, que é um editor colaborativo de pesquisa, que permite aí compartilhar e revisar documentos de maneira colaborativa. É bem legal, porque eu posso
contar com alguém na construção de um texto, encontrar pessoas que desenvolvam uma pesquisa comigo. Então, esse contato aí com pares, etc., ele é viabilizado por essa ferramenta. E a gente tem aqui um link que eu deixei que está bastante completo, que é um link, um guia de referências, um guia de ferramentas, me desculpa, para apoiar cada uma das fases da pesquisa. Então, eu coloquei esse guia aí, ele tem algumas ferramentas até que eu mencionei, e tem algumas novas ferramentas que eu não testei, não conheço, mas eu fiz questão de deixar esse guia que está com um conteúdo muito interessante para vocês. Por fim, eu coloquei 2 ferramentas de plágio, para detecção de plágio. As 2 são gratuitas, tá? Essa primeira é o Plágios, ela é uma ferramenta que deve ser baixada e para ser utilizada, né? Eu tenho que fazer o download, e a outra é o Farejador. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui o Plágios, ele é muito utilizado, essa ferramenta é bastante utilizada, tem todo um guia aqui de utilização no site, é bem bacana e muito usada no Brasil todo, no mundo inteiro. Tem uma versão aí internacional dela. E o Farejador, ele funciona de maneira diferente, porque você não precisa fazer o download. Você acrescenta o texto e ele vai verificar o plágio a partir daquele texto que foi acrescentado na sua versão online. Né? Basta fazer o cadastro aqui, login, etc. Então, também para apoiar aí o desenvolvimento da pesquisa. E aqui na nossa última coluna, nós temos alguns serviços, né, alguns sites, alguns portais que realizam serviços que são tipicamente desenvolvidos por uma biblioteca ou por um bibliotecário ou profissional da informação, e que aqui a gente pode ter acesso a esses serviços de maneira online. Os 2 primeiros, eles são uma orientação para a realização de pesquisas. Então, muitas vezes, a gente é orientado nas nossas bibliotecas sobre como realizar uma pesquisa, sobre como desenhar ali a nossa expressão de busca, sobre quais termos utilizar, enfim, quais bases a gente tem disponível para buscar. Então, esses 2 tutoriais, esse primeiro da Unesp em português e esse outro em inglês, que também é muito interessante, apresenta inclusive uns infográficos bem interessantes, vale a pena consultar. Eles trazem um pouco desse resultado da entrevista que a gente faz ali com o bibliotecário de referência. Né? Eles são materiais elaborados por bibliotecários e que trazem ali essa orientação para a gente sobre como conduzir uma busca para encontrar documentos e realizar uma pesquisa. Então, são 2 tutoriais que estão com conteúdo muitíssimo interessante para auxiliar nesse processo. Eu acrescentei aqui também algumas dicas sobre a utilização do Google Acadêmico. Né? O Google Acadêmico, a gente sabe que é o recorte do Google para buscar num acervo de documentos científicos e acadêmicos. E ele o Google Acadêmico tem algumas funcionalidades muito interessantes, como, por exemplo, a criação de uma biblioteca dentro do próprio Google, a indicação de assuntos de interesse para que o próprio Google te envie um e-mail dizendo que tem um novo item sobre aquele tema que foi disponibilizado. Ele permite também a criação de um perfil profissional que mapeia ali todas as suas publicações que estão disponíveis aí a partir de uma busca no Google. Então, aqui nós temos reunidos nesse documento um conjunto de
serviços que o Google Acadêmico aí nos presta. Então, é também um conteúdo interessante. Aqui um serviço de elaboração de ficha catalográfica. Eu sei que a UFMA conta aí com a sua biblioteca para produzir ficha catalográfica. Não sei se esse serviço se estende aos alunos, mas sei que contempla os professores. De toda maneira, eu deixei aqui um link, né, para a realização de ficha catalográfica, com o contato e o envio de todas as informações online. A busca de trabalhos financiados da Crossref. É bem interessante esse site, porque esse site ele oferece um serviço, vou acessar aqui rapidamente. Ele oferece um serviço que é a possibilidade de buscar, só para mostrar aqui para vocês, a possibilidade de buscar instituições de fomento e pesquisas que são financiadas por essas instituições de fomento. Muitas vezes também é uma informação que a gente não consegue obter com facilidade, né, que a gente aí recorre ou às instituições de fomento, ou a biblioteca, e aqui esse site da Crossref, ele oferece esse serviço. Eu coloquei aqui a palavra coordenação, só para vocês verem, e nós temos aqui, né, algumas instituições, aqui a CAPES, né, e aqui a Fundação de Coordenação de Projetos de Pesquisa e Estudos Tecnológicos, e aí a gente pode clicar e vai encontrar tudo que é financiado por essa determinada instituição. Então, é um serviço, né, eu cliquei aqui na CAPES, é um serviço bastante útil, especialmente porque ele apresenta aqui algumas possibilidades de filtro à esquerda, né, então, com base nos periódicos, no ano que foi publicado e etc. Então, é algo interessante para a gente também. O Open Science Monitor é monitoramento de pesquisas na União Europeia, né, que mostra aí as tendências da ciência aberta na União Europeia. É um serviço bem útil para que você possa compreender quais são as tendências da ciência aberta. Aqui a gente tem o Peerage of Science. Deixa eu editar isso aqui. Aqui a gente tem um serviço gratuito de revisão por pares. É algo bastante útil, né? Você vai entrar, vai cadastrar o seu documento e ele vai ser revisado por pares aí gratuitamente, né? E você pode também se dispor a fazer essa revisão de outros trabalhos. O ScienceGov é uma iniciativa dos Estados Unidos, ele reúne no seu acervo um conjunto de outros sites que disponibilizam resultados de pesquisa. Tá? Então, ele tem aí um número enorme de bases de dados que são consultadas. A grande questão é que esse serviço, ele te permite acessar os dados da pesquisa, mas nem sempre a pesquisa completa. Mas é um serviço que serve para a identificação de tendências de pesquisa. Então, é bem útil. O Science Research, que segue essa mesma linha, né, tem um volume grande aí de resultados de pesquisa, inclusive na Deep Web, a gente muitas vezes associa o termo Deep Web a algo negativo, mas, na verdade, o Deep Web aqui apenas significa que não é aquilo que está pairando na rede, né, pairando na internet, mas sim aquilo que está dentro de uma base de dados. Né? O Science Research permite pesquisar dentro de algumas bases de dados. Então, é um serviço muito interessante para expandir aí os nossos resultados. E a gente tem aqui o Knower, que é uma plataforma de publicação de artigos científicos,
que permite a revisão de pares, o arquivamento, a análise de métricas, a gestão da pesquisa de maneira geral. É um serviço bastante útil no momento em que você está produzindo algo. E o Wisdom, que é um serviço de inteligência artificial, deixa eu ver se eu estou com ele aqui aberto, é um serviço de inteligência artificial que te permite verificar quais são as tendências de temas que estão sendo pesquisados, que estão sendo buscados, e ele apresenta dados muito interessantes, né? Eu cliquei ali apenas no exemplo, que é a Universidade de Oxford, e aí ele mostra como esse tema tem sido buscado, né, em diferentes gráficos, né, como vocês podem ver aí, e aí você pode explorar os gráficos, configurar os gráficos, né, num ano específico, etc. E você pode escolher um tema. Vamos, por exemplo, colocar aqui biblioteca. Você pode escolher um tema, né? Eu tinha escolhido uma instituição e ele vai te mostrar todas essas tendências, né? Os assuntos relacionados, pesquisadores, instituições, fundadores, patentes, periódicos, editoras, né, palavras relacionadas. Então, é um serviço muito útil para explorar tendências e ter uma ideia da relevância de alguns temas. O Zooniverse é uma plataforma colaborativa de pesquisa, né, baseada aí no trabalho de voluntários. Então, várias pessoas contribuem com essa plataforma, disponibilizando suas pesquisas, e é um espaço para que a gente possa disponibilizar nossas pesquisas também. O Publons, ele é um site que permite que a gente se registre para discutir, para revisar, para comentar publicações acadêmicas, e também para que as nossas publicações passem por esse processo de debate. E o Figshare, que é um repositório que a gente pode disponibilizar tanto pesquisas quanto dados de pesquisas. Então, ele é um serviço, né, que disponibiliza um espaço na nuvem para que a gente possa compartilhar os resultados de pesquisa e bem como os dados, né, que foram ali obtidos a partir de uma metodologia. Então, são vários serviços aí que são úteis e que talvez a gente só teria acesso ali se a gente hoje tivesse a possibilidade de parar um pouquinho, né, pesquisar, saber quem disponibiliza esse tipo de informação ou recorrer aí às nossas bibliotecas e bibliotecários.